Saudações a todos, me chamo Eduardo de Bom Rosa, sou mestre, atualmente doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e venho apresentar o meu trabalho intitulado Investigação em túnel de vento do comportamento dinâmico de uma ponte em arco metálico. É um trabalho que deriva da época ainda da linha de pesquisa para obtenção do título de mestre. A temática principal desse trabalho está relacionada à ação do vento em pontes de grandes vãos, e essas estruturas, pelo seu elevado comprimento, acabam se tornando estruturas mais flexíveis, né, menos rígidas, e numa análise dinâmica, essa menor rigidez acaba sendo traduzida por baixos valores de frequência natural, principalmente associados aos primeiros modos de vibração, é o que torna essa estrutura mais suscetível às ações dinâmicas do vento. Atualmente, o vento é tratado por uma parcela estática, compreendido pela NBR 6123, e uma parcela dinâmica, que é de maior complexidade na sua determinação. Existem modelos analíticos que permitem um tratamento mais simplificado do problema, mas normalmente para esse tipo de estrutura é recomendado uma análise experimental, um ensaio em túnel de vento para captar essa complexidade dessas ações dinâmicas. Em termos de efeitos dos tipos de ações dinâmicas que podem ocorrer, se manifestar em uma estrutura de grande porte, a gente tem uma divisão em dois grupos principais. O grupo em que estão presentes o desprendimento de vórtices, o martelamento, normalmente geram amplitudes de vibração ou de oscilação que não são divergentes, que elas têm um limite definido, enquanto que o drapejamento ou flutter entra no grupo em que essas oscilações são divergentes, e a partir de um determinado momento em que se atinge a velocidade crítica para a estrutura, ela tende a apresentar grandes deslocamentos e consequentemente vir ao colapso. Então, esse primeiro grupo mais relacionado ao estado limite de serviço, e o segundo grupo mais relacionado ao estado limite último. Dentro dessa classificação, chama a atenção essas amplitudes mais elevadas aqui, essas amplificações devido ao desprendimento de vórtices, que ocorrem em velocidades mais baixas do vento e que, portanto, merecem uma atenção maior, porque são velocidades que podem ocorrer ao longo da vida útil da estrutura com uma maior frequência, né? O desprendimento de vórtices em si é um fenômeno que é um tópico da própria mecânica dos fluidos, que basicamente consiste em descrever o comportamento do escoamento ao encontrar um corpo que a gente considera como um corpo não aerodinâmico. Existe um ponto de estagnação, um ponto de descolamento, onde esse escoamento acaba se afastando da superfície do corpo, e a partir de um referencial surgem movimentos circulares, cujo nome são os vórtices. Esses vórtices eles vão ser desprendidos ora na superfície superior, ora na superfície inferior desse corpo imerso no escoamento, e em determinado momento podem se tornar periódicos. Pode existir uma frequência bem definida desse desprendimento alternado, dando nome aos chamados vórtices de von Karman, né? Esses vórtices de von Karman têm uma frequência dada por essa equação, depende basicamente do número de Struhan, adimensional, a velocidade do vento e a dimensão característica da seção transversal. D seria a altura, né, a dimensão perpendicular a esse escoamento. E essa frequência, quando se aproxima da frequência natural da estrutura, dá origem à velocidade crítica, que seria a velocidade relacionada às maiores amplitudes que podem ser desenvolvidas. Na análise desse tipo de fenômeno, utiliza-se um recurso de adimensionalizar essa velocidade, dividindo ela pela frequência natural e pela dimensão D,
característica da seção transversal, para que seja possível comparar resultados de pontes com diferentes características. Nesse trabalho, nós então estudamos uma ponte em arco metálico, uma ponte que já se encontra em fase avançada de construção, e por razões de confidencialidade, nós chamamos aqui por ponte A, né? Designamos elas dessa forma. Essa ponte apresenta um vão livre de 172,7 metros, e as características do tabuleiro são 20 metros de largura e 3,04 metros de altura, considerando tanto a altura das vigas de borda como também o guarda-corpo. Se sabe que para o escoamento é importante considerar também esse obstáculo na caracterização aerodinâmica. Foram construídos 2 modelos que visam permitir os estudos dessa estrutura, um modelo aeroelástico completo e um modelo seccional. Vou dar mais detalhes em seguida. E esses 2 modelos foram ensaiados no túnel de vento, o professor Joaquim Blesman, túnel de vento aqui do Laboratório de Aerodinâmica das Construções, o LAC, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em termos de modelo seccional, é o mostrado aqui na figura, é aquele que objetiva isolar um trecho do tabuleiro, sem interferência, no nosso caso aqui, de tirantes e do próprio arco, construindo um modelo, nesse caso, que resultou numa escala geométrica de 1:60, em um comprimento total de 1.203 milímetros, um pouco mais que 1,20 m. Esse modelo é constituído então por uma carenagem em impressão 3D, alguns elementos em alumínio que dão a sustentação, e as características dinâmicas são conferidas externamente à câmara de ensaios, de acordo com um sisteminha de massas e de molas, né? A gente faz a regulagem para que a frequência natural resultante dessa análise dimensional seja representativa da frequência natural esperada para a estrutura real. Em alguns casos, a gente também coloca um amortecimento, um líquido viscoso para fazer testes aqui, considerando um amortecimento adicional desse modelo. O modelo completo, o modelo aeroelástico completo, ele é projetado de acordo com um esqueleto estrutural, no qual todos os elementos eles visam simular as funções da estrutura real. Então, nós temos cordões de aço aqui simulando as longarinas, temos barrinhas de teflon simulando as transversinas, nós temos tubos de alumínio simulando os tirantes e temos uma chapa de aço aqui recortada simulando o arco metálico, né? A grande característica desse modelo aeroelástico completo é que, de acordo com a tensão que era aplicada nesses cordões, poderia refinar essa rigidez da estrutura. Quanto mais tensão, mais rígida ficava. Quanto menor fosse a tensão, mais flexível, né? Com o intuito principal de, primeiro, reproduzir um modelo numérico do aeroelástico completo. Foi feita uma análise para determinar qual seria essa força aplicada e quais as frequências que seriam esperadas, e que esse modelo aeroelástico completo correspondesse o máximo possível à estrutura projetada para a ponte real, né? Então, tanto em termos de modos de vibração, fosse semelhante, como também as frequências naturais relacionadas. Nesse modelo aeroelástico completo, eram acrescentadas carenagens em impressão 3D para dar o aspecto geométrico dos elementos e, consequentemente, simular mais próximo possível do escoamento. Nos resultados, nós fazemos uma distinção da resposta dinâmica do modelo seccional e do modelo aeroelástico completo. No modelo seccional, são analisadas as amplitudes de deslocamento em relação à altura da seção transversal. Então, é como se fosse um percentual
de deslocamento, enquanto que no eixo das abscissas a gente tem a velocidade reduzida do vento, aquele adimensional que eu já comentei. As configurações adotadas para estudo são ângulo de ataque variando de 0, menos 4 e mais 4 graus, e o nosso escoamento considerando variações de turbulência, então escoamento turbulento ou escoamento suave, e também considerando a variação de amortecimento, então amortecido e não amortecido. Essa combinação geram 4 configurações. Na primeira configuração, onde o escoamento é suave, pouca turbulência e não tem amortecimento adicional, é somente amortecimento do modelo, a gente observa as zonas de amplificação por desprendimento de vórtice, né, como é relatado na literatura, com uma amplitude que chega nessa situação, que chega a quase 35% da altura da seção transversal, mais de 1 metro de deslocamento nessa situação. Quando a gente considera a turbulência nesse escoamento, somem aqui as zonas de amplificação, mantém-se na amplitude, no ângulo de ataque menos 4, com uma amplitude aí chega até 30%, em torno de 90 centímetros total. Quando a gente considera um escoamento suave e com amortecimento, novamente não temos aqui zonas de amplificação por desprendimento de vórtice, e essa zona aqui no ângulo de ataque menos 4 decresce para um pouco mais que 10%, vai para 30 centímetros de deslocamento, considerando então o amortecimento mais escoamento suave. E quando a gente faz a combinação de um escoamento turbulento e um amortecimento adicional, seria a condição menos favorável para desprendimento de vórtice, nós temos não é notada nenhuma zona de amplificação. No caso do modelo completo, a resposta é analisada de acordo com a amplitude de deslocamento vertical em relação à velocidade do vento, pura e simplesmente, para duas configurações, um ângulo de incidência de 0 e um ângulo de incidência de 30. Né? A gente observa que existe um perfil de deslocamentos que acompanha o aumento da velocidade, chegando aqui numa região de até 15 centímetros para ventos bastante intensos, aí, 100 metros por segundo. No caso do deslocamento lateral desse tabuleiro, né, onde foram medidas as oscilações, a gente tem novamente então amplitude lateral pela velocidade do vento, média do vento, e esses deslocamentos acompanham o aumento da velocidade, chegando aí numa faixa de até 8 centímetros, menos que 8 centímetros de deslocamento total, né, sem nenhuma zona aqui que seja característica de amplificação. Então conclui-se desse trabalho que, primeiro, as características, as zonas características de amplificação por desprendimento de vórtice e o perfil de oscilações devido ao martelamento, turbulência do escoamento, foram capturados pelo modelo seccional, primeiro caso, modelo aeroelástico completo no segundo caso. Né? São modelos que propõem uma análise complementar, seus resultados vêm a adicionar um ao outro, né? Enquanto que no modelo seccional a gente tem muito mais possibilidade de verificar essas zonas de desprendimento de vórtice, e no modelo aeroelástico completo isso não é tão perceptível, né? Predomina a turbulência, até porque considera todos os elementos, né? Considera o tabuleiro, o tirante e o arco. Localmente existe uma turbulência, enquanto que quando a gente pega só o modelo seccional, não temos essa condição. Em termos de amplitude de deslocamento, nós vimos que as zonas de amplificação de vórtice sofrem sensivelmente com o aumento da turbulência e também com o aumento do amortecimento. Então, para a situação real da estrutura, uma estrutura que vai ter um certo amortecimento e um escoamento que vai ter uma certa turbulência, são esperadas aí, esperado pouca
amplificação devido ao desprendimento de vórtice. Enquanto que no modelo aeroelástico completo, observa-se um baixo nível de deslocamento e não foi verificada nenhuma instabilidade global aerodinâmica ou até mesmo mecânica que indique uma tendência ao tombamento da estrutura, algum deslocamento que não fosse previsto. Agradeço pela oportunidade de apresentar, agradeço a todos que assistiram, fico à disposição ao longo do congresso para tirar dúvidas.